Olha, eu converso agora com o prefeito Sebastião Madeira, que apresenta oficialmente nessa noite a empresa que vai operar o transporte passageiro Imperatriz depois da quebra de contrato com a VBL. Prefeito, havia uma urgência em razão de ser o transporte essencial, mas o senhor disse em algumas entrevistas que precisava procurar com cautela, com cuidado, para que a coisa fosse feita à luz da lei e que não fosse precipitada. Hoje o senhor apresenta, realmente a empresa, ela vem de onde? Bom, nós estamos aí há mais de 3 meses depois do rompimento do contrato e não tem sido uma luta fácil, né? Em plena crise econômica, achar uma empresa que vem fazer um alto investimento no transporte urbano de Imperatriz. Nós conversamos com muitas empresas e nos fixamos numa empresa do Maranhão, né? A Rio Anil Transportes, que está disposta a fazer o investimento, já está fazendo, né? E já fez todo o levantamento da cidade, das linhas, e hoje a direção da empresa está aqui para a gente começar a formalização do contrato. E naturalmente que vai ter um espaço de tempo para que monte a oficina, monte os pontos de distribuição de cartões, que imprima os cartões para que a gente possa começar realmente num novo momento do transporte coletivo de Imperatriz. Prefeito, uma preocupação das pessoas, são ônibus novos. O senhor, durante essas tratativas, teve a oportunidade de estar pessoalmente junto ao grupo de empresários para assegurar para a comunidade que fosse uma empresa que atendesse os requisitos. São quantos ônibus e esses ônibus são novos, já são ônibus rodados? Bom, a ideia é começar com 40 ônibus, uma parte importante deles é 0 quilômetro, alguns são 2013, 2012, mas são mesmo os que não são novos, são seminovos, né? E até porque a empresa alegou e com razão que no momento em que faz o contrato para um ônibus novo, leva no mínimo 4 meses para receber o ônibus. Mas eu fui a São Luís, olhei todos os ônibus, mesmo os que são seminovos, são em muito bom estado. Desses, 33 têm os equipamentos para as pessoas com deficiência e nós estamos apostando e tenho certeza que vai dar certo. Pela urgência do serviço, as pessoas, ao ver anunciar aqui, já imaginam que na segunda-feira os ônibus vão estar na rua. O senhor já disse que leva um tempo. Mas o senhor acredita, e sendo otimista, que num prazo de até 30 dias a empresa consegue se organizar para começar a circular e transportar a comunidade? É mais ou menos em torno disso, uma semana a mais, uma semana a menos. Nós estamos e a empresa está envidando todos os esforços para ser no menor tempo possível, mas dentro de qualidade, porque o transporte coletivo Imperatriz vem se desmoralizando há tanto tempo que é preciso que comece com força total, com organização, com administração eficiente, para que a população recupere a confiança no sistema. Fiscalização aos clandestinos e a tarifa. Como é que o senhor vai trabalhar em cima disso, prefeito? A tarifa vai permanecer a mesma de R$ 2,70. Fiscalização aos que não são profissionais da área que estão transportando passageiros em Imperatriz. Nos últimos meses não tinha nada, então o município não podia tomar nenhuma ação. No momento em que tiver a empresa que começar o transporte, aí nós vamos e quero convocar a população de Imperatriz para prestigiar a empresa, para que a gente tenha uma solução Imperatriz, porque empresa nenhuma resiste de transportar as pessoas que por lei são isentas e os que pagam serem transportados pelo transporte clandestino. Então a empresa vai fazer um grande investimento, vai dar todas as condições para que o transporte seja de boa qualidade, mas é preciso o apoio da cidade para que a gente solucione esse problema. Eu converso agora com o Gilson Neto, que é o diretor da empresa que vai se instalar em Imperatriz. Gilson, nesse primeiro contato que você faz com a comunidade política e imprensa, o que dizer
da chegada da empresa. Está sendo anunciada hoje, mas ela não começa a rodar amanhã. Ela vai levar um período aí para se instalar, para localizar a área, para fazer todo um trabalho de logística. Qual é a previsão inicial da empresa para começar a transportar os passageiros? Nós gostaríamos de começar hoje à meia-noite, mas algumas etapas precisam ser cumpridas. Nós temos que fazer o cadastramento e treinamento dos funcionários, os operadores dos ônibus. Nós temos que fazer o cadastramento dos usuários, que são as gratuidades, os idosos, os deficientes. Nós temos os estudantes para fazerem cadastro também, as empresas que fornecerão vale transporte aos seus colaboradores, a instalação da bilhetagem em Imperatriz, Então, tem uma série de etapas que precisam ser cumpridas para nós iniciarmos a operação. O que eu posso afirmar, pela nossa experiência de implantações, é que aproximadamente 35 dias, ou seja, a gente podia marcar aqui o dia 19 de fevereiro para o início das operações. A empresa é a Rio Anil Transporte, a origem dela é a capital do estado do Maranhão. O nome da empresa é Rio Anil Transporte e Logística Limitada. O nome é muito grande. Aí, quando nós fomos colocar nos ônibus, tivemos que abreviar. Virou R de Rio, A de Anil, Trans de Transportes. Logística Limitada tiramos. A população tirou o ponto, virou Ratrans e é o que ficou. Agora, dentro desse aspecto, a comunidade de Imperatriz quer saber, os ônibus são ônibus novos, são ônibus confortáveis, modernos, são ônibus usados, fabricação 2012, 2013. Qual é a logística desses ônibus? Vamos trazer o que a gente tem de melhor. A gente vai fornecer o transporte que a Imperatriz merece. A gente vai fazer diferença. A gente não está vindo para cá para fazer mais do mesmo. Se fosse para fazer mais do mesmo, nós não viríamos para cá. Posso garantir isso. Possibilidade de aproveitar a mão de obra deixada pela empresa que foi dispensada pelo município? Não traremos uma única pessoa do operacional de São Luís. Nós vamos aproveitar a mão de obra local. Porém, nós temos que cadastrá-los, treiná-los, reciclá-los. E aí sim, aqueles que forem aprovados serão aproveitados sim. Promotor, o que se viu hoje aqui, de alguma forma, resolve o problema tão esperado pela sociedade, pelos órgãos de controle, pelas autoridades Imperatriz? Sim, eu estou bem convencido de que resolve. É claro que é um contrato precário de 180 dias e nem poderia ser diferente, porque o Ministério Público está envolvido na solução, mas também nós não podemos atropelar a legalidade. Então, por esse prazo, vai resolver e eu creio que, sendo assim otimista, definitivamente vai solucionar também o problema do transporte coletivo. Em que pese esses 100 dias que já sofremos e a empresa precisa mais de uns 30, 35 dias, é perfeitamente possível tolerar para que não burle a lei e para que não afronte também, né? Não, esse processo foi sofrido, todos nós sentimos, eu fiquei angustiado, eu estou em férias, mas continuo todos os dias trabalhando nessa questão, mas eu creio que um passo foi muito importante e que nós viramos uma página muito importante. Inclusive eu já digo para a Imperatriz, não existe mais VBL, não existe mais TCI. Essa história de dizer que essa empresa é uma nova VBL pintando os ônibus, não existe mais. Esqueça e delete da história de Imperatriz essa história de VBL e TCI, isso não existe mais. Evandro, o que se viu aqui na apresentação, embora que seja temporária, por um período de 180 dias, convenceu, satisfaz, traz um pouco de tranquilidade para as pessoas que dependem do transporte público? Sim, o que nós acabamos de ver traz sim um pouco de tranquilidade a todos os usuários de transporte público. Nós temos muitas expectativas em relação a essa nova empresa. Mais uma vez eu quero ratificar, nós esperamos que essas expectativas não sejam frustradas, assim como foram as outras expectativas de outras gestões que também estiveram gerindo o transporte na cidade de Imperatriz. Esperamos que ela atenda todo o imperatrizense com dignidade, com pontualidade, com acessibilidade, com um valor de tarifa acessível à população e que Imperatriz verdadeiramente, através do gestor municipal e do secretário de Trânsito, venha fiscalizar todos os clandestinos, porque senão não vai adiantar nada ter uma nova empresa na cidade de Imperatriz.